Olá, amados, muito bom dia, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo que a gente separa para estar na casa do Senhor, mais um domingo que a gente separa para aprender um pouquinho da sua palavra. Essa é a Escola Bíblica Alameda, ela acontece todos os domingos aqui na Igreja Batista da Alameda, em Curitiba, você que nos acompanha de fora. E durante todo o mês de janeiro e fevereiro, hoje o último domingo, nós estivemos nessa classe única acontecendo aqui no templo, e onde alguns professores nos apresentaram o tema Heróis da Fé. Nós falamos de Abel, de Noé, de Abraão, de Moisés, Raabe, Sansão. Domingo passado nós falamos de Samuel. E nós vamos fechar essa série falando um pouquinho a respeito de Davi. Lógico, a gente não tem a pretensão de, num tempo tão curto, esgotar o estudo de cada uma dessas pessoas, claro, mas a gente traz alguns pontos que devem mexer um pouquinho com o seu entusiasmo de conhecer um pouco mais a história de cada um desses heróis da fé, que estão listados na carta aos Hebreus, né? A gente é tentado falar carta de Paulo, mas, na verdade, ninguém sabe quem é o autor dessa carta, né? Mas, na carta aos Hebreus, ali no capítulo 11, você tem ali listado vários nomes, todos esses estão ali. Bom, queridos, eu quero aproveitar e dizer o seguinte para vocês. A partir da próxima semana, fiquem ligados, porque várias outras classes vão acontecer. Aqui no templo começa uma nova classe, o pastor Miguel vai conversar um pouquinho a respeito disso com vocês ao final dessa aula, mas outras classes vão acontecer aqui no templo, nos nossos anexos, das nossas classes, né? O detalhe importante que você precisa ficar sabendo é que a única classe que é transmitida, depois fica gravada no nosso canal do YouTube, é a classe que acontece aqui no templo. Então, assim, você que até hoje, por conta do início do ano, por conta dos feriados, ficou em casa, sai de casa, querido, vem para cá, a partir da semana que vem, várias novas classes, muitas novidades acontecendo, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar, então, a respeito de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu fiz uma rápida pesquisa na internet, eu encontrei um site chamado Estilo Adoração, e lá tinha a seguinte descrição. Diz assim: Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá, e era neto da moabita Rute com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas, e essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Ali diz ainda que quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, exercendo a sua profissão de apacentar ovelhas. Ele ainda enfrentou situações desafiadoras, como um urso, como um leão. Está lá no primeiro livro de Samuel 17, versos 34 a 37, se você quiser conferir depois, tá bom? Enfim, lá diz também que Davi era ruivo, enfim, fala uma série de coisas a respeito desse herói da fé. O que nós vamos estudar, está aí no slide, está na tua tela, que é a história de Davi. Esse registro você encontra a primeira aparição de Davi, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, verso 13, mostra lá quando Davi é ungido rei. É bem verdade que a gente poderia usar para falar a respeito de Davi. Eu falei que numa aula tão curta a gente não consegue falar tudo, efetivamente, o que existe de registro a respeito desse herói da fé, né? A gente poderia, por exemplo, utilizar o primeiro e segundo livro de Samuel, o primeiro livro das crônicas, vários salmos, entre outros textos, para falar a respeito desse herói da fé.
Então, no primeiro livro de Samuel, diz ali que Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi em meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aí começa a história de Davi na Bíblia. Tá? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, verso 10, vai falar o ponto final de Davi. Está dizendo ali, Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Você fala, puxa, Davi morreu, foi sepultado na cidade? Jerusalém. Tá bom? Um teólogo muito famoso, ele escreveu assim, eu achei bem interessante essa fala dele, eu fiz questão de copiar e citar ela aqui na íntegra para vocês, me chamou muita atenção, tem até uma sutil alegoria aí, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, você provavelmente ficará surpreso em saber que Davi, o pastor, cantor e rei, é objeto de muita tinta da Gazeta Bíblica. Muito conteúdo foi escrito a respeito da sua vida. Na verdade, existem mais capítulos dedicados à vida de Davi, anota aí, 141 ao todo, do que qualquer outro ser humano registrado na Bíblia. A Bíblia, na verdade, a única pessoa que recebe mais atenção do que Davi em toda a Bíblia é Deus. Né? E o que nós estamos falando hoje, você vai falar, puxa, lá na galeria dos heróis da fé, Davi, ele recebe um texto pequenininho, de verdade, ele está lá. Lá no final ele está dizendo assim, ó, Hebreus capítulo 11, versos 32 a 34. Ele está dizendo assim, e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, presta atenção, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A biografia de Davi é uma daquelas histórias reais, esse texto ainda é desse teólogo que eu falei para vocês, tá? A biografia de Davi é uma daquelas histórias reais, raras, que tanto revelam a nossa culpa, como nos entretém. Olha que coisa interessante. Ela tem de tudo. Herói improvável, aliança secreta, romance proibido, amizade sacrificial, fugas no último instante, inimigos gigantes, profecias messiânicas e muito mais. Contudo, debaixo dessas transformações cativantes do enredo e do crescimento de personagens, nós nos deparamos com um lembrete simples, porém profundo, que por trás da história de todo homem está a história do seu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era mais do que um homem de fé, ele era também um adorador. Davi foi o rei mais notório, mais famoso em Israel. Na verdade, ele foi o segundo rei de Israel. Porém, como eu disse agora há pouco, antes ele foi pastor de ovelhas. Ele também foi músico, foi poeta, foi escudeiro, foi líder militar. E como poeta, ele escreveu vários salmos. Na verdade, a maioria deles, né, é atribuído a Davi, pelo menos 73 dos 150 salmos que a gente tem na Bíblia. Alguns dizem 74. Bom, Asaf, né, aqui é só um ponto de curiosidade, tá? Asaf, ele é autor de 12 salmos. Os filhos de Corá escreveram em torno de 9 salmos. O rei Salomão, pelo menos 2. Emã, com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés, escreveram pelo menos cada uma dessas pessoas. Então, a gente chega aí nos 150
capítulos, né? Na verdade, Salmos não tem capítulo, tá? Salmos tem número, anota isso já, porque já que a gente está numa escola dominical, é importante a gente aprender os detalhes a respeito da palavra, né? Então, além dos Salmos, que são músicas e poemas que louvam a Deus, Davi aparece em várias outras oportunidades louvando a Deus. Pensa numa pessoa que faz tudo com o coração inteiro louvando a Deus. Vamos ter um exemplo? Abra, por favor, pode abrir. Ou se não, ligue a sua Bíblia, né? Tanto faz. Eu gosto muito dos meios eletrônicos, porque ali você tem várias versões e pode copiar, né? E pode comparar, né? Primeiro livro de Samuel. O nosso pastor sempre fala isso, por vezes a gente fala primeira Samuel, não é. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versos 14 e 15. Essa daqui talvez seja a cena mais icônica de Davi aparecendo na Bíblia enquanto adorador. Ali diz assim, eu estou lendo aqui na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, tá? Diz assim, Davi, com todas as suas forças, ou melhor, Davi dançava, né? Com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Você percebeu que tem um destaque aí bem interessante? Ali poderia estar escrito, Davi ia dançando na frente do povo e tal. Não. Ali tem uma ênfase importante a respeito do seu proceder, da sua atitude, da sua forma, da sua inteireza, né? Diante de Deus enquanto adorador, da sua integralidade enquanto adorador. Ali diz assim, Davi dançava com todas as suas forças. Isso é sério, né? Mesmo nas mais certas batalhas. Sabe aquela uma assim, ó? Aquele inimigo é fraquinho, eu posso ir com pouca gente lá derrotar. Não, ele se submetia a Deus. O nome disso é obediência. Ele perguntava a Deus, devo fazer? Deus, eu não devo fazer? Ele era muito experiente, mas ele perguntava para Deus como fazer. E Deus dizia, faz assim, faz assado. Ele buscava a vontade do Senhor. E a gente tem visto isso, né? Eu até notei, bem interessante a gente citar, né? A gente tem visto a respeito da vida de Davi nas últimas reuniões de célula. A gente também viu, na última sexta-feira, o pastor Wavison falando a respeito de alguns detalhes da vida de Davi. Na verdade, ele está pregando a respeito de gigantes, né? Olha, se você não está acompanhando, olha, não percam toda sexta-feira, culto de libertação. O pastor Wavison começou na semana anterior uma série chamada Derrotando Gigantes, né? E se você não viu, vale a pena acompanhar. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem vários gigantes aí na sua vida que precisam ser derrotados, e a gente tem aqui uma dica, uma pregação, um desafio que vem do púlpito de como fazer essa caminhada. Se você perdeu, faz assim, ó, vem aqui no nosso canal do YouTube e busque lá. Você já tem 2 episódios, próxima sexta tem de novo, não perca, tá bom? Fique aí ligadinho e acompanhe a gente. Davi, olha só, tem mais um slide aqui. Em Hebreus 11:33, a gente falou há pouco. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Em Hebreus 11:33 estava dizendo exatamente isso, né? Por meio da fé conquistaram reinos. Abra, por favor, primeiro livro de Crônicas, o capítulo 18, verso 6, ali no final vai estar escrito isso daqui. E o Senhor dava a vitória a Davi por onde quer que ele ia. O verso todo diz, Davi pôs guarnições na Síria e Damasco,
E os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E aí finaliza com esse verso. Por que eu pedi para você marcar isso? Se você tiver um lápis aí, uma caneta, pode marcar, tá? Principalmente a parte que era o Senhor quem dava vitórias a Davi. A gente precisa aprender isso. Olha só. O livro das Crônicas, nesse mesmo capítulo, capítulo 18, ele registra que Davi atacou os filisteus, tomando Agate e suas aldeias. Ele derrotou os moabitas e estes se tornaram seus servos. Lá está dizendo também que ele derrotou o rei Zobá nas imediações de Amate, né, ou Ramate. Esse rei queria dominar ali o Eufrates, né? E dele tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Os sírios, sabendo que isso estava acontecendo, os sírios ali de Damasco, né, tentaram socorrer o rei de Zobá. Mas eles não contavam que era Deus quem estava dando a vitória a Davi. E nessa batalha eles perderam 22.000 soldados. O ponto que eu queria chamar sua atenção para esse slide, para essa história, é exatamente esse. Porque é o Senhor quem concedia as vitórias a Davi. Esse é o ponto. Por isso ele é considerado um herói da fé. Quem pode se levantar contra o Senhor dos Exércitos? Puxa, mas o que eu tenho que fazer para lutar essa batalha e derrotar esse gigante? Venha sexta-feira, você vai saber. Mas o segredo eu conto já para você. Obediência. Ouvir a voz de Deus, buscar ao Senhor. Aliás, a palavra diz buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Esse enquanto fala muito, tá? Mas não é o assunto de hoje. Isso vai ser um outro capítulo que a gente vai falar. O detalhe... Parou para mim lá, Gustavo, você puder carregar? Vamos em frente. Davi usava as armas corretas. Ele usava as armas de Deus. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, abra, por favor. Vamos acompanhar essa leitura, que é uma leitura bem importante. Eu quero chamar muito a sua atenção para como Davi agia, para que a gente aprenda. Escola, né? Vamos aprender. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso de 1 a 7. Eu continuo lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Diz assim: levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos, ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer o holocausto e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber, Asaf o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Semiranote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom, e Jeiel com liras e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaía e Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Opa, foi? Pode para mim, coloca lá para mim, Davi usando as armas de Deus, ok? E então, vamos trazer, lá no verso 3, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 3, Davi ensinando como usar as armas
de Deus. O que ele fez? Ele foi lá, vamos trazer a arca para o meio de nós. O próximo slide diz assim, que Davi estabeleceu a adoração diante do povo de Deus. Pode passar, Gustavo. Davi estabeleceu a oração como estilo de vida diante do povo de Deus. E aqui termina aquele verso, aquele trecho que eu estava lendo, né? No verso 7, o último dizia assim: foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos a celebrarem com hinos ao Senhor. O povo, nesse momento, ele foi chamado a cultuar ao Senhor, cantando, gloriando-se nele. Tá, a partir do verso 8, leia isso em casa. Você vai olhar, você vai falar, puxa, é daqui que nasceu os nossos cultos, as nossas reuniões. Eles separavam um tempo para isso. Por isso é tão importante a gente estar junto, como povo, louvando, cultuando ao Senhor, está lá. O povo foi chamado a cultuar ao Senhor, cantando, gloriando-se nele, buscando a Ele, lembrando de todos os benefícios que Ele trouxe ao seu povo. Davi, pode passar, Gustavo. Esse. Davi reinou sobre Israel 33 anos. Na verdade, foram 40 anos, tá? São 33 anos sobre todo Israel, e um pouco antes foram 7 anos sobre Judá. Davi, um homem de fé. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia, ela não para contando só as nossas virtudes. Davi errou. E, dentre as suas falhas, a gente pode destacar pelo menos 3 delas, que todas são muito conhecidas, né? O adultério de Betseba, ou com Batseba. Depois, a forma como ele trabalhou a morte do marido de Betseba, que foi Urias. Né? Isso tudo vai estar no segundo capítulo, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, tá? Você encontra tudo isso. E essa história toda, né? Até a morte de Urias. E daí lá no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, você vai ver que ele também fez um censo, ele fez um levantamento, ele contou o povo. O que, em tese, não teria problema. Só que lembra que eu falei que a principal arma dele era a obediência? Pois é, o problema foi a desobediência aqui. Porque Deus falou para ele não fazer isso, e ele fez. Deus não se agradou dos erros de Davi, nem o poupou quando ele não agiu corretamente. Por todos os erros, Davi pagou. Ele sofreu as consequências. O detalhe, mas Davi um homem segundo o coração de Deus, o detalhe é que ele se arrependeu. E a Bíblia nos diz que a sua palavra é como uma espada de 2 gumes, ela é capaz de discernir juntas e medulas. E ainda, né, separar juntas e medulas, isso aqui é muito sério. Ó. E separar, né, discernir as intenções das vontades do coração. Ui, por que eu tenho feito isso? Aqui, a gente tem a fonte das vitórias de Davi. Porque ele se arrependia de verdade. Assim, por inteiro, integralmente. Assim como ele dançava com todas as suas forças, ele se arrependia da mesma forma. E aqui está uma grande lição para mim e para você. O próximo slide diz que ele foi um exemplo de adorador. Pode passar para mim, por favor? Isso. A fé de Davi, está escrito aí, você pode ler na tua casa, o slide está ali do lado. Ele está dizendo assim, a fé de Davi foi expressa pela adoração genuína, pela contemplação
a Deus, pelo zelo para com as coisas sagradas e pela devoção a Deus. Stephen Davey é o autor da seguinte frase: ao invés de polir os seus troféus e contar a sua audiência poderosa, o quão poderosa ele era, Davi fez outra coisa, que eu vou convidar você a acompanhar junto comigo. Abra o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, verso 4. Diz assim o texto: o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe, e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou a mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Esse teólogo, o Stephen Davey, ele fez uma pregação em junho de 2014, e ele terminou dizendo o seguinte: Davi jamais se esqueceu de como passara a ocupar a posição de rei. E no final de sua vida, ele deseja que todos o saibam também. Ele recusa o pedestal do louvor. Seu papel na vida não passou de um trabalho da graça e da escolha de Deus. Davi, um exemplo de adorador. O que eu aprendo com Davi? Se tem duas coisas que a gente pode colocar, e aqui a gente termina a nossa aula, desse herói da fé, é que ele fazia tudo diante de Deus com todas as suas forças. Ele adorava a Deus com todas as suas forças. Ele buscava a Deus com todas as suas forças. Ele se arrependia com todas as suas forças. Mas no final, mesmo tendo feito tudo com todas as suas forças, ele reconhece que foi Deus quem o separou. E ali ele só cumpria uma missão da graça do Eterno. Amém, gente? Aqui a gente termina a nossa aula. Guarda isso, eu espero ter instigado cada um de vocês a estudar um pouquinho mais a respeito de Davi. Que todas essas últimas 8 aulas, né, conforme a gente falou, tenha mexido com a tua vontade de estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, e que, conhecendo a palavra de Deus, você conheça também o Deus da palavra, e desse sim, dependendo, conhecendo, não cair, como diz a própria palavra, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Que conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Deus da palavra, a gente possa, com essa intimidade, ouvir, estar sensível à voz do seu Espírito para caminhar. E caminhando, fazendo a sua vontade, cumprindo também os seus propósitos. Como diz John Bevere, né? Nós estamos aqui de propósito, mas com um propósito. Amém, gente? Assim como a gente está, vamos orar encerrando. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, sim, em atitude de oração. Queremos Te agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso do estudo da Tua palavra. Que como semente ela encontre no nosso coração terra fértil. É um estudo, sim, mas quando abrimos a Bíblia, o Senhor fala conosco. Quando abrimos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Eu espero, papai, eu quero do coração que o Teu recado tenha chego a cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, que estão em casa, que estão vendo hoje ou que vão ouvir no outro dia. E que esse Teu recado possa fazer a diferença na vida de cada um dos meus irmãos, a começar pela minha vida, Pai. É a oração que fazemos, entregamos diante do Senhor, agradecidos assim, em nome de Jesus. Amém, amém
Amém. Eu tinha falado que o pastor Miguel voltaria para um outro recado, ele não pôde estar presente agora, mas aqui a gente se despede de você que está em casa, vamos nos preparar daqui a pouquinho, fica ligadinho no nosso canal, vai entrar aí para você o link do nosso culto, logo mais às 10h30, tá bom?